Espírito, né? Esse é o capítulo que nós vamos trabalhar hoje. Então, vamos, mais uma vez, pedir a Deus a bênção aí sobre o estudo, né? Recapitulação desse capítulo, que tem como título Sabor de Reavivamento e Reforma. Né? Vamos orar, então. Graças damos a Ti, ó Pai, por mais uma madrugada nos ter despertado para estar em Tua presença, para aprendermos do Senhor. Que o Senhor nos guie nesta hora em que vamos analisar, considerar o capítulo 5 deste livro, A Revolução do Espírito. Que isso nos prepare para receber o poder do Espírito Santo, a fim de terminarmos esta obra que o Senhor nos confiou. Abençoe-nos nesta hora de reflexão, fale ao nosso coração e ajude-nos a aprender com a história, a fim de que não cometamos os mesmos erros, mas que possamos nos colocar em condições para receber o poder do Teu Espírito. Nós Amém. oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Desde já eu quero aqui só pedir que continue orando por Nordestina, né? Nós começamos ontem, aí o irmão também recomenda tomar dexametasona, né? Eu sou muito de tomar remédio químico, não, eu tomo só 2, viu? Só tem 2 remédios que eu tomo aí, porque um é um imunossupressor e um anti-inflamatório que eu tomo, mesmo assim, de vez em quando passo um tempão sem tomar, porque os medicamentos para o tratamento da artrite, eles são muito agressivos, né? O estômago tem muitos efeitos colaterais, eu prefiro ficar, às vezes, sofrer a dor por uma doença do que criar uma outra. Né? Então, aí eu vou tomando aqui meus medicamentos naturais, né? Tomando meus chás, tomando minha babosinha, e vou tomando. De vez em quando tem uma crisezinha, a gente aguenta, né? Porque se encher de remédio, às vezes é pior do que ficar, né, com um problema que a gente já conhece, né? Ao invés de criar outro, tá bom? Mas obrigado pela orientação, né? E aí, eu já usei muita coisa. E hoje eu sou muito... Até o médico comigo, ele me reclama às vezes, né? Que ele passa uns medicamentos e eu doutor, não vou tomar esse negócio, não. E ele diz, mas rapaz, você é teimoso, não sei o quê. Eu digo, doutor, deixa quieto. Eu estudo, eu leio muito, pesquiso muita coisa, mas assim, eu evito, né? E eu quero até falar que aqueles que estão com problemas, né? Nós temos irmãos aí que estão com Covid, né? Tem o Paulo que está se tratando, está em Salvador, mas está melhorando, graças a Deus. A Nildete até orou aí. Vamos continuar orando por eles, né? E vamos procurar os remédios naturais, né? Os remédios naturais. Tem uma irmã nossa que ela foi acometida de Covid e ela não tomou remédio algum, né? Só com os remédios naturais. Se tratou somente com tratamentos naturais e ficou boa, passou, né? Venceu a crise. Então, a gente tem um protocolo aí, a gente deve seguir, né? Tomar a medicação recomendada e fazer o possível para a gente, né? Veja, interessante, nós estamos aqui com um Caleb de saúde e esses meninos, eles trabalham com terapias naturais, né? Então, se nós cuidarmos da nossa imunidade, de acordo com as recomendações da irmã White, né? Olha lá, luz solar, bastante água, alimentação saudável, né? Tudo isso vai contribuir para que o nosso sistema imunológico esteja pronto para enfrentar as demandas dos vírus que vão vir, né? O pessoal está colocando aqui açafrão, tudo isso eu já tomo, viu, irmãos? Açafrão, já tomei canela de velho, todo esse material aí a gente já conhece também. Obrigado, viu? Deus abençoe. Mas orem por nós, estamos aí na batalha. E vamos lá, vamos ao nosso estudo desta madrugada. O capítulo 5 é uma continuação do 4, né? Lógico, o pastor Josivaldo colocou aqui sobre um dos problemas que nós tivemos na história da igreja, né? Que era a ênfase exacerbada sobre a guarda dos mandamentos em detrimento da comunhão com Jesus, né? De certa forma, durante um período da história da Igreja Adventista, com a descoberta, né, da necessidade de observarmos o sábado, guardarmos os mandamentos, com verdades que tinham sido suprimidas pelo mundo cristão da época, né?
Então, as pessoas elas começaram a enfatizar, né, de maneira exagerada, a importância, a necessidade de guardar os mandamentos de Deus. Então, foi-se dada uma ênfase muito grande sobre a guarda do sábado, né, a questão da mortalidade da alma, né, e o santuário celestial. Então, as doutrinas da igreja, elas passaram a ser assim muito exaltadas, né, e as pessoas começaram a trabalhar nisso sem fazer o contraponto de que tudo isso é importante, mas a comunhão com Jesus, a salvação, ela não depende das nossas obras, né? Então houve uma ênfase muito grande, a semelhança do que acontecia com os judeus no tempo de Jesus, né? Em que as pessoas estavam mais preocupadas com a letra da lei do que com o espírito da lei, né? E aí as pessoas se preocupavam muito com as obras, com o comportamento, né? E não se preocupavam muito com a transformação do coração, com a necessidade de um novo nascimento, com a necessidade da presença de Cristo, porque é Cristo quem faz a obra em nós, né? E aí houve essa questão de se exaltar muito uma coisa em detrimento de outra, né? E aí surge em 1888 a famosa Assembleia de Minneapolis, onde os pastores Waggoner e Jones, A.T. Jones e Joseph Wagner, trazendo a mensagem da justificação pela fé. E o capítulo 5 ainda é uma continuação, né? E então aqui diz que no último dia da reunião de Minneapolis, que foi essa reunião de 1888, a irmã White, ela então se dirige mais uma vez à liderança da igreja, aos presidentes, né, aos delegados que ali estavam, e ela diz assim: nossa reunião agora, assim começa o primeiro parágrafo do livro, nossa reunião agora aproxima-se do encerramento e nenhuma confissão foi feita. Não houve um único intervalo para permitir a entrada do Espírito de Deus. Essa contundente repreensão foi seguida por uma atitude de submissão e uma centelha de esperança. E ela disse assim: se os ministros não receberam a luz, desejo dar uma oportunidade ao povo, talvez eles possam recebê-la. Então a irmã White fez um apelo, porque ela disse que teve aquela reunião toda, foi exposta a mensagem da justificação pela fé, mas não houve uma atitude de humilhação e de reconhecimento do erro cometido pela igreja até aquela época. E ela diz que não houve nenhuma confissão, ninguém confessou o que estava acontecendo, o pecado, não é, que o povo cometeu, e ninguém esteve disposto a buscar o Espírito Santo. Não houve essa busca pelo Espírito Santo naquela ocasião. Então, mas Deus continuava trabalhando, né? Essa mensagem da justificação pela fé, de certa forma, dividiu a liderança da igreja. Ela dividiu a liderança da igreja. E houve forte oposição, inclusive por líderes conhecidos da igreja como Ryan Smith, né, que se colocaram contra essa mensagem de justificação pela fé, muitos pastores, né, porque, e realmente, irmãos, às vezes quando eu me lembro bem porque eu cheguei para a igreja num período em que se enfatizava muito isso, a questão doutrinária, né? Alguns que são aqui daquele tempo eu vou fazer 36 anos de batizado. Então eu comecei a frequentar a igreja em 81, foi quando eu comecei a frequentar a igreja. Fui batizado em 85, mas eu comecei a frequentar a igreja em 81. E aquela época, até citei aqui no dia que falei, na manhã em que compartilhei com vocês aqui a mensagem, lembrando daqueles debates que nós tínhamos, né? E de como os pastores adventistas, os líderes adventistas eram temidos pelos evangélicos pelo seu profundo conhecimento da Escritura, né? Pela sua maneira de apresentar os temas e os seus argumentos, né? Nós éramos muito bons, né? Éramos não, eu digo ainda somos, né? Aqueles que conhecem a Escritura, aqueles que têm o conhecimento da palavra, nós nós temos um argumento muito forte, irmãos. Nós conhecemos muito da Escritura e quando você se defronta com pessoas para estudar a Bíblia, você tem argumentos fortes. Mas o que é que acontece?
Você tem o conhecimento, mas falta a vivência, a experiência espiritual com Deus. Faltava a presença do Espírito Santo na vida da igreja, não é? Então, quer dizer, era aquela história de você ter conhecimento, mas faltar o Espírito. E nós sabemos que o conhecimento não vai salvar. Nós não somos salvos por nossas obras, pelo que conhecemos ou pelo que praticamos. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. E eu imagino que o temor da liderança da igreja naquela época era exatamente esse que, a partir do momento que você pensa, você lembra que você é salvo pelo que Cristo fez, você não se preocupe com o que você faz. Né? Então, há muita gente que faz essa confusão. Não, já que eu sou salvo pela graça, lembra disso? Que os nossos irmãos pensam assim, não é? Não, já que eu sou salvo pela graça, eu não preciso mais guardar mandamento, eu não preciso obedecer nada, eu posso viver uma vida tranquila, porque eu sou salvo pela graça, né? Então, é como se a graça me liberasse, né? A graça me liberasse de viver uma vida santa, irmãos. Então, é a falta de compreensão, às vezes, dessa relação, né, da graça com a lei de Deus e da importância das obras, né, quando a Bíblia é muito clara em dizer que a fé sem as obras é morta, ela não tem valor. Então, havia esse clima, essa dificuldade, né? Então, aqui houve muitos programas, aqui ela cita, o autor cita uma semana de oração que aconteceu em Battle Creek, na faculdade, né? Quando foi se discutido mais uma vez a questão dos mandamentos de Deus e também a fé em Jesus, a importância de exaltar a fé em Jesus. E nessa reunião aconteceu algo interessante. O presidente, o diretor da faculdade, que era o pastor W. Prescott, que é uma figura também importante na nossa história, ele foi fortemente impactado pela mensagem da justificação pela fé. E diz que ele, num dado momento, inclusive, ele foi contra a mensagem da justificação pela fé, quando foi anunciada lá em Minneapolis, mas aqui nessa semana de oração, ele foi fortemente impressionado pela mensagem. E ele disse que se levantou para falar, mas quando levantou, ele estava tão impactado, foi tão forte a impressão do Espírito Santo no coração do pastor Prescott, que ele passou 5 minutos olhando para a congregação sem falar nada, chorando copiosamente. Chorando copiosamente por causa da impressão que o Espírito Santo fez no seu coração. E ele, então, quando ele conseguiu falar, ele disse assim: estou feliz por ser cristão. Meu coração parecia partido pelo Espírito do Senhor. Né? Ele foi tão impressionado pela mensagem que ele não conseguiu falar, e quando falou, ele disse que estava feliz por ser cristão, que o coração dele estava como que partido pelo Espírito de Deus. Então, a partir daí, aconteceu sim um revivamento na igreja, pessoas passaram a ser fiéis, estavam sendo infiéis, né? Houve um reavivamento, começaram a operar reformas na vida a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre sua igreja. E a partir daí, em vários lugares da igreja, na obra, houve um reavivamento espiritual. E a irmã White, ela escreveu assim: nunca vi uma obra de reavivamento e avante de modo tão completo e ainda assim permanecer isenta de toda excitação indevida. Não havia insistência nem convite. As pessoas não eram chamadas à frente, porém havia uma solene percepção de que Cristo não viera chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os honestos de coração estavam prontos a confessar seus pecados e a produzir fruto para Deus mediante arrependimento e restituição, na medida em que esta lhes fosse possível. Parecia que respirávamos a própria atmosfera do céu. Anjos, na verdade, pairavam ao nosso redor. Na sexta-feira, ao entardecer, o culto começou às 5 e só terminou às 9 horas. Não houve tempo perdido. Todos tinham um testemunho vivo para dar. A reunião teria continuado ainda por algumas horas, caso se permitisse que ela seguisse o seu curso, mas julgou-se que seria melhor encerrá-la naquele momento. Não consegui dormir naquela noite até quase ao amanhecer. O Senhor havia visitado o seu povo. Então, Deus não abandonou a sua igreja, mesmo quando ela
deixou de atender à voz do Espírito Santo para crer na mensagem da justificação pela fé que foi apresentada por Wagner e Jones, lá em Minneapolis. Deus continuou trabalhando com sua igreja. Ela diz aqui ele diz aqui, o autor: entretanto, Deus não é apenas o Deus de sua igreja remanescente, ele está igualmente interessado em um mundo que perece. Então, nesse período em que a igreja atravessou esse momento de crise doutrinária, onde houve esse choque, onde houve essa oposição à mensagem da justificação pela fé, onde havia um grupo da igreja que aceitou a mensagem e Deus os abençoou com um reavivamento, mas havia também um outro grupo que fazia oposição a esta mensagem. Deus suscitou outros reavivamentos no meio de outras, entre outras denominações. E aqui o autor cita, porque isso é história, né? O famoso reavivamento galês, não é? No país de Gales aconteceu um grande reavivamento espiritual, ok? E aqui ele foi na década de 870, 1880. Então, houve o que se chamou de Convenção de Keswick. Na Convenção de Keswick eram conferências bíblicas anuais, né, que aconteciam ali no país de Gales. Né? E em 1902, os participantes de uma dessas convenções, da Convenção de Keswick, formaram um círculo de oração e se comprometeram a orar por um reavivamento ao redor do mundo. Em 1904, né, o reavivamento começou com um estudante universitário chamado de Ivan Roberts. Ivan Roberts começou, então, o reavivamento. E o anúncio do reavivamento era: encurve a igreja e salve o mundo. Então, isso começou lá no país de Gales. E a mensagem básica era a seguinte: primeiro, você deve confessar todo o pecado conhecido a Deus e endireitar todo o mal que tenha cometido contra os outros. Então, olha aqui o primeiro aspecto que era colocado para esse reavivamento que aconteceu lá no país de Gales e que afetou o mundo inteiro naquela época. Não é? Primeiro, confessar o pecado, todo o pecado conhecido devia ser confessado e consertar a vida, santificação. Não é? Segundo, você deve abandonar todo hábito questionável. Então, todo aquele hábito que era questionável, que você não tinha certeza se estava certo ou errado, devia ser abandonado. Terceiro, você deve obedecer prontamente ao Espírito Santo. E, por último, o quarto tópico era: deve confessar sua fé em Cristo publicamente. Né? Então, as pessoas foram chamadas para entrar nesse processo de reavivamento, abandonando o pecado, confessando o pecado, mudando de hábitos, obedecendo à voz do Espírito Santo e proclamando publicamente a sua fé em Jesus. Né? O espírito religioso tomou conta do país de Gales em 5 meses, irmãos, desde que quando começou esse reavivamento ali. Em 5 meses, 500.000 pessoas se tornaram cristãs. 500.000 de pessoas se converteram a Cristo, né? Nos 5 meses depois que começou esse reavivamento. Aconteceu algo interessante ali naquele país. Né? Os bares fecharam, porque não tinha frequentador. Foi tanta gente que se converteu a Cristo, o movimento espiritual, o reavivamento espiritual foi tão forte, né, que milhares de pessoas se converteram, que os bares fecharam. Por quê? Porque não tinha frequentador. Não é? Os casos de gravidez fora do casamento praticamente desapareceram. Não é? Então, a fornicação também parou. Ok? Os juízes ficaram de folga, porque não havia nenhum caso para ser julgado. Não houve roubos, estupro, homicídio ou desfalque. Os crimes simplesmente cessaram. Interessante, os conselhos municipais se reuniram para saber o que iam fazer com os policiais. Não é? O que é que o policial vai fazer? Porque não tinha o que fazer, irmãos. Porque o crime parou. Não é? Imagine você, claro, o país de Gales é um país pequeno, né? Nós sabemos disso, é um país pequeno, mas veja, naquela região, o crime parou. Então, eles se reuniram para saber o que é que ia fazer com tantos policiais ociosos. E aí, o que foi que eles fizeram? Alguns deles, né, eles passaram a cantar nas igrejas. Então, o que é que eles iam fazer? Eles iam fazer parte do coro nas igrejas, foram para as igrejas louvar a Deus, porque o crime cessou naquele período ali
no País de Gales. Mas o movimento não ficou só no País de Gales, ele se espalhou também, né? Nos conta a história, e o pastor Ron, ele aborda aqui, que ele se espalhou pelos demais países de fala inglesa lá na Europa, né? Então, Europa Central, no norte da Europa, na Índia, no Japão, na China, na Coreia, na Indonésia, na América do Sul, até aqui, as colônias africanas. Então, esse movimento de reavivamento, ele se espalhou pelo mundo naquela época, né? Olha, aqui diz que, olha o relato aqui, que coisa interessante aconteceu quando o povo começou a buscar o Espírito Santo naquela época. No Japão, o número de cristãos dobrou por volta de 1910. Na Índia, a população de cristãos cresceu 70% em 1905, 1906. A América Latina passou por um crescimento de 180% de 1903 a 1910. Vocês devem lembrar que foi nesse período que a mensagem começou a chegar aqui, né? Final do século XIX, início do século XX, que a mensagem chega aqui no Brasil, né? É quando a mensagem chegou aqui no Brasil, foi naquela época, né? A América Latina passou por esse crescimento de 180%. Nos Estados Unidos, 35 mil novos membros se uniram à Igreja Metodista, não é? A Igreja Batista cresceu 25%, os presbiterianos também cresceram, ou seja, houve um despertar no meio cristão por causa desse reavivamento que começou lá no País de Gales. Embora não estivéssemos envolvidos diretamente, a Igreja Adventista não estivesse envolvida diretamente nesse movimento, mas a igreja também experimentou um crescimento incomum devido ao despertamento religioso mundial que aconteceu naquela época. E esse movimento exerceu forte impacto nas grandes cidades, exatamente os lugares onde Ellen White pedia que os líderes adventistas concentrassem os seus esforços. Então, quando a igreja ela não ouviu, o remanescente não ouviu a mensagem de Deus sobre necessidade de entregar o coração ao Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, de anunciar a mensagem da justificação pela fé, da salvação em Cristo, por Cristo somente, Deus suscitou outros crentes para um grande reavivamento, para que essa obra fosse feita também no meio do seu povo. Em 1904, a irmã White fez um apelo. Por que não temos fome nem sede do dom do Espírito? Visto como é esse o meio pelo qual haveremos de receber poder, por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Veja, em 1904, a irmã White está fazendo um apelo para que a igreja buscasse de maneira intensa, intencional, o poder do Espírito Santo. Aqui está 1904, estamos em 2020, terminando 2020. E essa era a preocupação da irmã White, 1904, de que a igreja deveria buscar. Por que nós não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como esse é o meio pelo qual havemos de receber poder? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Louvado seja Deus, irmãos, porque não só nós aqui, mas Deus está suscitando a sua igreja, está levantando homens e mulheres para de madrugada estarem buscando o poder do Espírito Santo. Estamos estudando sobre o Espírito Santo, estamos orando pelo Espírito Santo. Essa é a orientação do Espírito de Profecia, essa é a orientação de Deus para a sua igreja no fim do tempo, não é? Então, nós precisamos entender isso, irmãos, porque ela diz aqui, é privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só não é só anunciar, não é só aguardar, mas nós temos a responsabilidade de apressar o dia da vinda de Cristo, não é? Então, nós somos chamados por Deus para anunciar essa mensagem, para levar a outros essa mensagem da volta de Jesus. E isso não pode ser feito, irmãos, sem o poder do Espírito Santo. A Bíblia é clara em nos mostrar que nós precisamos receber a chuva serôdia, nós precisamos receber a plenitude do Espírito para cumprirmos a missão, para terminarmos a obra, concluirmos a obra. O que é que estava faltando para a igreja? Ou o que é que ainda está faltando para a igreja? É buscar, como nós estamos fazendo. Tem que haver um despertar da igreja, como igreja, né? Porque nós estamos despertando.
né? Há um grupo de pessoas que está, mas quando a igreja, lembrem-se do que a irmã White fala, né? É 50% mais um, né? Lembra? O cara diz, quando a maioria da igreja for cooperadora de Deus, então Deus honrará isso, reconhecerá isso, derramando sobre nós o poder do seu Espírito Santo na chuva serôdia. Quando metade mais um, se ainda não recebemos a chuva serôdia como igreja, como corpo, não é? É porque não temos ainda metade mais um. Precisamos ter metade mais um, 50% mais um, ok? Para ser maioria, porque ela diz, quando a maioria da igreja, não é? Consagrar sua vida a Deus, estiver buscando, for cooperadora de Deus na obra de pregar o evangelho, então Deus derramará sobre nós o Espírito Santo e nós concluiremos a obra. É interessante que naquele tempo ela escreveu assim, olha, que se o povo tivesse ouvido a voz de Deus, buscado o Espírito Santo e pegado a terceira mensagem angélica, ela diz assim, depressa amadureceria a última seara e Cristo viria para juntar o precioso grão. Temos de buscar o Espírito Santo. Deus vai cumprir todas as promessas que fez. Com a Bíblia na mão, digamos, fiz como disseste, apresento a tua promessa, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Cristo declara, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se Deus pôde fazer esse reavivamento com pessoas cujo conhecimento de sua vontade, de seu caráter, de seus planos era consideravelmente limitado, em vista do que foi concedido ao povo remanescente, o que ele poderia fazer com os adventistas do sétimo dia totalmente consagrados? Né? Então, veja, se Deus fez com aquele povo lá, com os nossos irmãos, que não tinham o conhecimento que a igreja adventista tem da verdade, que tinham um conhecimento limitado da verdade, e Deus provocou esse reavivamento espiritual naquela época, não é? Que abalou o mundo, que impactou o mundo, que levou milhares de pessoas a aceitarem a Cristo como Salvador. Imagine o que Deus fará quando esta igreja, que foi chamada por Deus, nós temos identidade, irmãos. Nós fomos chamados por Deus como um movimento profético, né? A nossa igreja, ela tem identidade, ela tem uma origem profética. Nós que conhecemos a profecia sabemos disso, né? Deus profetizou que esse movimento remanescente surgiria, né? Nós fazemos parte do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, né? Aqueles que têm o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. O Senhor anunciou na história o dia em que esse movimento ia se levantar, após as 2.300 tardes e manhãs. Não é isso? No início do tempo chamado Tempo do Fim. Esse movimento surge para restaurar verdades que estavam sendo negligenciadas pelos irmãos de outras denominações e que até hoje são negligenciadas. Nós fomos chamados para uma mensagem, para dar uma mensagem especial ao mundo. Nós vivemos um momento, irmãos, importante da história. Estamos vivendo um momento importante na história do mundo. Aqueles que acompanham os movimentos políticos, os movimentos sociais que estão acontecendo em nosso planeta, estão vendo, não é, o que aconteceu com essa pandemia, mostrando para nós como é fácil para os governos imporem restrições à liberdade. Como é fácil, irmão, não é? Vocês veem o que aconteceu com essa pandemia, botaram tanto terror nas pessoas, tanto medo nas pessoas, que as pessoas aceitam tudo. As pessoas estão dispostas a se submeter a tudo sem pensar, elas não param para raciocinar. Não é? E tem um bocado de gente fazendo coisa desnecessária, fazendo coisa que, ao invés de ajudar, prejudica. Por quê? Porque informação errada, falta de informação, mentira, né? Omissão da verdade. Então, outros interesses. E isso levou as pessoas a aceitarem tudo. As pessoas aceitam ficar trancadas em casa, as pessoas aceitam usar máscara sem necessidade, as pessoas aceitam fazer um bocado de coisa que não vai ter resultado nenhum. Mas por quê? Porque estão com medo. Estão com medo, ok? Então, quando acontecer do decreto dominical ser lançado, as pessoas vão aceitar.
porque elas estarão com medo. Estarão com medo, ok? Estarão com medo. E aí elas serão levadas a aceitar e vão achar isso bom, porque é para o bem de todo mundo. Você vai ficar trancado para o seu bem, você vai fazer isso para o seu bem. E eles vão manipulando, dominando. E assim vai acontecer. E a maioria vai aceitar. E o que é que aconteceu nessa pandemia que mostra para a gente que vai acontecer também? Não sei se vocês viram algumas reportagens aí, mas eu assisti essa semana uma reportagem de um casal que estava num restaurante ou no mercado e o rapaz começou a tossir. Quando ele começou, ele engasgou com o alimento, foi no restaurante mesmo. Ele engasgou com o alimento e começou a tossir. Quando ele começou a tossir, um outro cliente se levantou a chutes e socos, dizendo que ele estava contaminado com o vírus e estava ali no meio deles. Né? Ele foi agredido, caso de polícia, agredido porque tossiu num restaurante. Veja a que ponto nós chegamos. Não é? Agora imagine quando as pragas estiverem caindo. E as pessoas disseram, é porque tem um povo aí teimoso, que não quer se submeter às leis. Não é? Então, muita gente, não é, quando encontra pessoas na rua que estão parecendo, que estão desobedecendo aquilo que foi imposto pelos governos, aí olha para o outro como se fosse um criminoso. Teve gente que entregou pessoas que receberam amigos em casa. Teve uma senhora que foi presa porque recebeu amigos em sua casa. Foi denunciada pelos vizinhos. Isso vai acontecer com a gente. Isso vai acontecer com a gente. Quando vier o decreto, isso vai acontecer conosco, seremos denunciados. Então, veja, nós temos a responsabilidade, não só de aguardar, mas de apressar o dia da vinda de Jesus Cristo. Mas antes disso, nós precisamos receber o poder para terminar a obra. Por quanto tempo mais? É a última parte do livro, a pergunta da última parte do livro. Por quanto tempo mais nós vamos esperar, não é? Para receber o Espírito Santo, né? Por quanto tempo mais, irmãos? Então, cabe a nós buscarmos o poder do Espírito Santo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu o enorme privilégio de compreender esses assuntos, de conhecer a profundidade e a largura do conselho de Jesus e sua morna, mas amada Igreja de Laodiceia. Não, a sua morna, mas amada Igreja de Laodiceia. Deus apela para que nos arrependamos. Ele nos mostra como, subjugados pelo amor de Cristo, devemos viver de forma fiel pelo poder do Espírito, de tal modo que o mundo seja compelido a ver Jesus em nós. Então, nós devemos buscar o Espírito Santo, irmãos, porque o poder do Espírito vai transformar a nossa vida. E nós vamos estar tão cheios do Espírito Santo que o mundo será obrigado, ele vai ver, mesmo sem querer, ele vai ver o poder de Deus na nossa vida, vai ver Jesus em nós. O Espírito Santo ainda atua na sua igreja, irmãos. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou. Ele está esperando que o seu povo clame, que o seu povo busque, que o seu povo se coloque na condição de receber o Espírito Santo. Quando Cristo entrar no coração de seu povo, o mundo será convencido do pecado, da justiça e do juízo, e Cristo voltará para nos levar para casa. Assim termina o capítulo 5 do livro A Revolução do Espírito. Então, assim como aconteceu no passado, quando as pessoas se colocaram, quando elas começaram a buscar, irmãos, quando elas começaram a buscar, Deus derramou sobre elas o poder do Espírito Santo. E aí eu volto à pergunta que o pastor Ron faz aqui. Se Deus pôde fazer um reavamento desse tipo, não é? Na vida de pessoas que não tinham conhecimento da verdade como nós temos, ou seja, que tinham conhecimento limitado, o que ele não fará com o povo adventista, com o povo remanescente, quando este povo entregar o seu coração inteiramente a Deus e buscar de maneira fervorosa o poder do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus desperte mais pessoas, que Deus continue nos despertando a cada madrugada, que continuemos buscando o poder do Espírito Santo, que possamos olhar para a nossa vida, que possamos consertar o que precisa ser consertado nela, que nos coloquemos em condições para receber o poder do Espírito, a fim que Deus realize essa grande obra e que o mundo seja iluminado com a glória do Senhor, através do seu remanescente, conforme diz Apocalipse 18, que o mundo será iluminado com a glória do Senhor. Esse anjo vai iluminar a terra, é o movimento que vai receber o poder do Espírito Santo para terminar a obra
e ver Jesus voltar. Que Deus nos ajude e que eu e você estejamos dispostos a nos colocar em condições para receber essa chuva serôdia e Deus nos use para a glória do seu nome. Esse deseja a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pastor. Linda mensagem, Deus seja louvado. Quando eu ouço essas coisas, pastor, eu fico assim, sabe, desejoso para que isso aconteça, pastor. Eu fico desejoso mesmo para que a igreja de Deus reavive, tome uma atitude diferente. E eu estou vendo isso acontecendo aos poucos, viu, pastor? Amém, verdade. A igreja está se movimentando. Eu tenho 26 anos nessa caminhada, o pastor deve ter mais tempo do que eu, há outros aqui mais tempo do que eu. Da minha época para cá, eu nunca vi isso. Isso está acontecendo com uma frequência bem mais intensa. Deus seja louvado por isso, irmãos. Vamos estar preparados, viu? Aqui não estamos passando um tempo só para aprender, nós estamos buscando realmente a bênção que Deus prometeu para cada um de nós. Pastor, Amém. antes das suas considerações finais, o pastor José Valdo, ele colocou aqui onde encontrar esse livro, né? O pastor José Valdo está aqui conosco, né? Deus seja louvado pela sua presença, pastor. Esse livro nós encontramos na CPB, né? Na Casa Publicadora Brasileira. Eu creio que na Associação Bahia deve ter, ali na Casa Publicadora deve ter esse livro, né? E também pela internet, né? Eu acho que em feira, na loja da sede, deve ter também, pastor, esse livro, A Nas lojas Revolução. tem. Eu comprei o meu em Feira de Santana, lá na loja da Multibom, loja da Eliane. E, Comprei lá. exatamente, pastor. Com Ô, certeza tem lá. Mário, ô, Mário, Oi, Angélica. na CPB aí em Salvador é R$ 43. Tem um livro, viu? Pronto, obrigado pela informação, Angélica Damasceno. Deus seja louvado. Eu quero falar rapidinho aqui, a nossa irmã Marilene, ela está com Covid-19, está aqui conosco na live, viu, Marilene? Deus continue te abençoando, restaurando a sua saúde, tá? Espero que você esteja bem, com saúde, quer dizer, com saúde dentro das suas limitações, né? Porque quem está de Covid não está com saúde, mas que você reaja positivamente, que Deus restaure completamente a sua saúde e Amém. você possa testemunhar muito em breve. Uma outra coisa, queridos, a semana passada nós recebemos um pedido de oração urgente de uma criança que se acidentou no banheiro com um vaso. Eu não sei quem colocou, se foi Renete, alguém colocou esse pedido. Eu queria saber resultados, se alguém tem alguma informação dessa criança, que eu não sei se o pastor Robson acompanhou isso, mas Não, não lembro mais. foi um áudio. Eu queria saber a veracidade, se aquilo, quando foi que aconteceu, e como é que está essa criança, né? Porque ela caiu no vaso, o vaso partiu, aquilo ali é extremamente afiado, e o áudio, a mãe estava desesperada porque as vísceras da sua filha estavam expostas, e ela estava entrando num centro cirúrgico. Eu queria saber o resultado, não é? Simone, pode falar, Simone. Abre o microfone da Simone aí rapidinho. Simone Campos. Pronto, Simone. Bom dia a todos. Bom dia. Em um dos grupos que eu participo, as meninas mandaram notícia da menina. Ela mandou aquele áudio quando ela realmente estava desesperada. A filha tinha ido para o centro cirúrgico, mas a cirurgia foi bem. E ela mandou uma foto já com ela no carro, indo para casa, depois da alta, né? Então, até aí, a gente só teve essa resposta aí. Mas disse que ela está bem. Ok. Valeu, Simone. Obrigado pela informação. Deus seja louvado. Ela está bem, né? Então, vamos continuar a oração agora para que ela se recupere dessa cirurgia, desse trauma que ela viveu. Não é fácil, não. Queridos, deixa eu passar aqui para vocês os oradores de hoje, dia 14 de dezembro, das 7 às 21 horas, na sequência, Irmã Maria de Fátima, Irmã Jussiara, Irmã Silma, Irmã Eliana, Rita Naide, Nildete, Simone Campos, Jaira Lima, Nilma Noleto, Givani Fiais, Irmã Concinha, Jacira, Eleni, Miralva e Lauriene. São esses os intercessores de hoje, na sequência, das 7 às 21 horas. Eu não sei se Juliano conseguiu já colocar aí as coisas no seu devido lugar. Se tiver tudo ok, Juliano, coloca aí o nosso hino final para a gente encerrar. Ok.
conquistar. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberam de Deus constante amor e graça pra testemunhar. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Esse é o hino, sim, Dora. Esse é o hino. Deus seja louvado e Ele nos batize diariamente com esse poder. Lembre-se sempre, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim e Deus age por todos nós. Eu quero fazer um apelo aqui, pastor Robson, antes da sua oração. Eu vou estar levando minha filha hoje para o aeroporto, embarcando ela para Porto Alegre, onde ela vai estar comportando nas férias, só volta em fevereiro. Imagina o coração de Cris. Eu estou tranquilo aqui, ó, tranquilo. Ah, Cris, faz de conta que é mesmo. dá aquela ansiedade, viu, pastor Robson? A gente fica, sabe, eu estou tranquilo em relação ao que Deus me respondeu, mas como ser humano, como pai, a gente fica naquela apreensão, né? Apreensivo, é. Então, eu peço a oração aos meus irmãos da Tá tudo madrugada, certo. cedo, em favor de Mariana, para que ela tenha uma viagem tranquila, ela consiga alcançar seus objetivos. Ela está muito animada, está bastante Amém. motivada, isso é positivo. Nunca comportou, mas vai ser a primeira experiência dela. Bom, vai ser Pastor, bênção. suas considerações e sua oração, pastor. Ok, irmãos. Hoje nós terminamos a primeira parte do livro, né? O livro está dividido em partes. A primeira parte foi a promessa do Espírito. Nós estudamos aqui sobre a história, um pouco do que aconteceu no passado, não é? Como Deus deseja derramar o Espírito Santo, o que aconteceu com a igreja. Então nós vimos. A partir do nosso próximo encontro, que não será amanhã, mas será na quarta-feira, não é? Nós vamos entrar na outra parte do livro, já na outra seção do livro, que fala sobre a pessoa do Espírito Santo, conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos ter um outro tópico agora a respeito da pessoa do Espírito Santo, que é muito importante. Eu enfatizei aqui que nós não estamos buscando uma energia, uma força, não. Nós estamos buscando uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. E que realmente possamos entender isso e possamos buscar esse relacionamento com essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que é o outro Consolador, para que ele nos capacite a terminarmos esta obra. E que nós sejamos cheios dessa pessoa maravilhosa, que é a pessoa do Espírito Santo. Vamos orar? Amém. Vamos. Nosso grande Deus, mais uma vez nós louvamos o teu nome, Senhor, agradecidos por tua bondade, por tua graça e por tua misericórdia. Nós sabemos, Senhor, que às vezes somos resistentes, nós demoramos para atender aos teus clamores, demoramos para ouvir a tua voz e para nos colocar em condições de receber o poder que o Senhor deseja derramar sobre nós. Mas aqui estamos, Senhor, na madrugada, pedindo que o Senhor atue poderosamente em nossa vida, que quebrante o nosso coração, que tire o coração de pedra, que nos dê um coração de carne, que seja sensível à voz do teu Espírito Santo. Nós queremos ser cheios deste Espírito, Senhor. Conceda-nos este poder, assim como operaste no passado, no meio do teu povo. Opera hoje, Senhor, com grande poder em nosso mundo.
Ouve o clamor dos teus filhos, atende a nossa oração e derrama sobre nós a chuva serôdia, a chuva do teu Espírito Santo, capacitando-nos, ó Deus, provocando em nós uma transformação, que nasçamos de novo, que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Nós queremos ser os teus instrumentos para terminar esta obra, pois queremos ver Cristo voltar em nossa geração. Fica conosco, Senhor. Nos habilita neste dia a testemunhar de ti e nos usa conforme a tua vontade para a tua glória e para o teu louvor. Tenha misericórdia de nós, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, pastorzão.